Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Mediunidade gratuita. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende que com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditará moralmente, identificada para logo com os leitores de boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. Entendamos que a mediunidade sempre será gratuita. A mediunidade remunerada, a mediunidade paga, tem as suas consequências. Todos nós precisamos começar a entender, todos nós precisamos começar a pensar melhor nas atitudes que nós tomamos, nas ações que nós tomamos, procurarmos então fazer valer as leis do amor, as leis da fraternidade, para que nós entendamos que toda a paz e todo o amor deve estar sendo emanado na hora da mediúnica, na hora de exercer a mediunidade. E na hora que não se está exercendo a mediunidade, está se preparando para exercer a mediunidade, então nós temos que emanar paz e harmonia. Faz-se necessário que nós nos eduquemos e nos propomos a nós mesmos a sermos melhores, a sermos mais educados, a tomarmos atitudes mais compatíveis e condizentes com a necessidade evolutiva de todos nós. Façamos o melhor para que o melhor nos procure, já repetimos várias vezes, mas em termos de mediunidade nós temos que lembrar sempre de façamos o melhor para que o melhor nos procure. E mesmo assim, teremos alguns engastes pela vida, pelo caminho, e nós precisamos saber nos portar com a devida prudência para superarmos os obstáculos, superarmos as adversidades. E aqui se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessário ele fosse. Então, nós temos que ter bastante atenção para que a gente aprenda a caminhar, aprenda a entender as nossas necessidades evolutivas, nossa necessidade de tomarmos a postura mais compatíveis com a justiça divina, agirmos de forma mais segura e procurarmos, então, observar as bênçãos de luz que ela pode oferecer, desde que a gente saiba exercê-la com prudência, com resignação e, acima de tudo, gratuitamente. Mas, além de estar gratuitamente, nós temos que saber oferecer o coração para nossas comunicações. Nós precisamos saber oferecer o coração para nossas atitudes, para nossas ações. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual, naturalmente, lícito é, ao seu possuidor, tirar partido. Se você estudou, se você pagou para adquirir aqueles estudos, então você pode tirar partido. Ah, mas eu estudei mediunidade num local que tinha que pagar. Tome cuidado, porque não é uma coisa espírita, pode ser espiritualista. Então nós temos que saber exercer a mediunidade gratuitamente, saber exercer a mediunidade com bom senso, saber exercer a mediunidade com amor no coração. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Outro detalhe mais interessante, porque a mediunidade você tem que ter a ajuda dos espíritos. Você tem a faculdade mediúnica, mas tem que ter a ajuda dos espíritos. Você tem proteção superior, aí você resolve comercializar sua mediunidade, vem um espírito protetor, posta perto de você e não deixa você receber nenhuma comunicação. Nem mesmo dos maus, se ele for um espírito superior. E também tem mecanismos que eles podem interferir para fechar a mediunidade, quando a gente vê nossos irmãos ubandistas falando sobre isso. Então a mediunidade ela vai ser sempre trabalhada de forma que a pessoa possa caminhar com segurança, ela possa ter a prudência necessária,
e ela possa ter condições de enfrentar certas adversidades, mas acima de tudo, olhar para si mesma e ver o que ela está fazendo realmente de útil, o que ela está fazendo de bom em prol da coletividade. Trabalhar no bem é a chave para nós nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos e estarmos cada vez nos melhorando, cada vez nos aperfeiçoando. A justiça divina traz para nós as bênçãos do amor e da paz e nos induz a caminharmos sempre na direção da luz. Por isso, temos que ser muito vigilantes para que a mediunidade seja aquele combustível divino que nos ajudará a avançar mais rapidamente, se soubermos usá-la com prudência, com responsabilidade, com caridade, com respeito. Portanto, todos nós temos o talento da mediunidade, porque somos inspirados, intuídos constantemente pelos Espíritos. Mas temos que estar sempre vigilante para que não venhamos a atravessar a chamada linha vermelha. A linha amarela a gente atravessa de vez em quando. Quando a gente deixa nossos pensamentos vagarem, quando a gente deixa nossas ações ficarem soltas daqui e dali, sem tanta vigilância como precisa. Mas é importante que a gente saiba se vigiar o suficiente para não cometermos certos erros, não cometermos certos vacilos e nos complicarmos dentro do processo evolutivo. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar quem paga. Mediunidade, ela existe quando existe o médium e o espírito comunicante. Se tiver uma determinação superior para que não haja comunicação, então a mediunidade vai ficar, como ele disse, a aptidão, como uma aptidão adormecida, podendo aflorar em dado momento. Não brinquem com a mediunidade. Usem a mediunidade para o bem. Não brinquem com o sentimento dos outros. Trabalhem para o bem. Procurem, pois, entender a necessidade de construirmos a paz. Entendamos, pois, a necessidade de edificarmos uma mediunidade pura, que seja ali para ser exercida anonimamente, no silêncio, para realizações do bem, para realizações do engrandecimento do espírito. Nada de glamour, mas, acima de tudo, de bons sentimentos uns para com os outros. Incentivar os bons sentimentos, incentivar a neutralidade de determinadas ações. Com isso, nós vamos procurar fazer sempre o melhor, procurar sempre trabalhar no bem, procurar sempre edificar o sentimento de amor e de paz em logo de nossa caminhada, para colocarmos em prática todos os benefícios que a misericórdia divina traz para nós. Não existe médiuns iguais, não existe médiuns que possam ter uma mediunidade intocável, e todos nós estamos aqui para nos aprimorarmos, e os médiuns têm a tarefa, a missão de ajudar espíritos a se esclarecerem e, portanto, a humanidade a se melhorar. Trabalhemos, pois, com entendimento, com respeitos uns pelos outros. Trabalhemos, pois, para a edificação do bem, do amor, da fraternidade em todos os corações. Somente assim, nós construiremos um mundo de paz para todos nós, onde as bênçãos divinas estarão sempre fortalecendo-nos, amparando-nos e orientando os caminhos que nós devemos seguir. Se fugirmos das linhas da caridade, nos complicamos, nos atrapalhamos ao meio da jornada e ficamos em situação difícil. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi este tráfego degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. É importante nós lembrarmos isso, que Moisés proíbe o uso da mediunidade, mas com o cunho do tráfico de influência entre o mundo espiritual e o mundo físico, porque ele mesmo tinha os profetas que profetizavam para ele, ou seja, tinha os médiuns que passavam para eles determinadas mensagens mediúnicas. A mediunidade sempre existiu e jamais os homens conseguirão fazê-la parar,
ela está em todos os corações e todos os sentimentos humanos. Em todas as reações humanas, ou seja, todo ser humano tem em si um conjunto de qualidades mediúnicas, com as mais variadas intensidades e características. O que nós precisamos fazer, então, é o quê? Educar a mediunidade para o exercício do bem, para o exercício da caridade. Nós temos que educar a mediunidade para que todo o trabalho seja feito com amor, com respeito, para não trairmos a nós mesmos, para nos tornarmos um explorador de espíritos. Assim como existem os homens, no mundo, os homens exploradores de homens. Saibamos, pois, então, respeitar. E a moeda que a gente tem para intercambiar com os espíritos são as nossas boas ações. Porque, através das nossas boas ações, vamos angariando a simpatia dos bons e dos espíritos superiores para nos apoiar, para nos proteger e para nos iluminar no caminho que precisamos seguir. Sejamos, pois, meus irmãos, prudentes e vigilantes, para construirmos em nosso íntimo as bases sagradas que nos impulsionam e que nos levam até o Pai. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo contrário, a que lançou essa exploração, levou a mediunidade à categoria de missão. Veja o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou esta exploração no passado, elevou a mediunidade à categoria de missão. Repetimos, porque esse dado é extremamente importante, nós precisamos de compreender isso. Aí as pessoas falam assim, não, o médium não é missionário, não, ele é o mais endividado. Ninguém está falando se ele é mais ou menos endividado. Estar na Terra significa ser espíritos imperfeitos, espíritos que precisam de lutar muito consigo mesmo para se aprimorar, para se aperfeiçoar. Ninguém aqui na Terra vai passar incólume pelas leis divinas, pela justiça divina e pelos princípios estabelecidos para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Precisamos, pois, estabelecer a meta para construirmos um mundo melhor, para construirmos um mundo edificante. E é simples dessa meta que nós precisamos trabalhar intimamente para as realizações do bem, para as realizações da luz da caridade no seio da humanidade. E é por isso que nós temos que estar sempre atentos a nós mesmos, porque independente de onde estivermos, estamos sendo observados, seja pelos homens, seja pelos espíritos. E essa observação é que vai fazer com que nós passemos a tomar a decisão mais acertada, mais comprometida com as forças do bem. E é por isso que nós rogamos então ao Pai sempre as bênçãos do amor, para que nós estejamos sempre em condições de fazer o melhor, de servir a causa do bem da melhor forma possível, para estabelecermos as metas que nos conduzirão ao regaço de nosso Pai. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine, nos dê força para estarmos sempre compreendendo a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita e tornando-nos melhores espíritas. Porque o Espiritismo precisa muito de nós e muito mais ainda nós precisamos dele. Os espíritos precisam da mediunidade, mas muito mais ainda precisamos da ajuda deles para exercermos com segurança, com serenidade e em paz. E que essa paz possa estar nos envolvendo e fortalecendo, impulsionando-nos para o caminho do bem, para que todos nós estejamos sempre dispostos a amar, a servir e a construir um mundo melhor.